Boa noite, eu me chamo Felipe Duarte. Hoje a gente vai falar um pouco de aprendizagem, convivência, através de algumas coisas que eu aprendi na minha caminhada por aí. É uma bela noite estrelada no Rio de Janeiro, são 11 da noite, e vamos ver que horas a gente termina isso, vamos ver como é que eu vou me sentindo. Será que eu acabo hoje? Olha que legal a sombra da minha barba. Se comunicar e interagir é de fato uma arte. A gente precisa usar habilidades tipo empatia, compreensão, calma interna, para a qual a gente não é adequadamente preparado no nosso atual paradigma educacional. E muito especialmente quando tem sonhos, metas, prazos e paixão na linha. Quanto mais envolvidas as pessoas estiverem, mais provavelmente a gente vai esbarrar em crenças, em programas mentais. É sempre muito surpreendente perceber como é que a gente pode ser rígido numa coisa e flexível em outra, como a gente cria critérios de sucesso que são onde a gente tem sucesso e a gente impõe isso sobre o outro. A gente precisa encontrar caminhos para se flexibilizar e para conseguir ter menos tirania perante ao outro. Então nossa conversa hoje é sobre isso, tá? Então não tem jeito, a gente tem que sair da toca e ir de encontro ao outro, o diferente, né? É esse contato que revela a gente a nós mesmos, porque o processo se desenvolve através desse espelhamento. A verdade é que a gente dedica muito pouco tempo à prática do diálogo puro, aquele em que nenhum dos dois lados quer nada, né? Não tem nenhum objetivo, agenda nem meta. Esse nível de troca é bem diferente do que se chama de debate ou de negociação. O debate é quando alguém está tentando convencer o outro, e a negociação é quando a gente está tentando chegar num acordo sobre quem vai fazer o quê ou quem vai receber o quê. Então eu vou sugerir para a gente um modelo em que a gente, só para organizar dentro da nossa cabeça, um modelo de 4 níveis de escuta. Tá? O downloading, o primeiro nível de escuta, eu chamei de predisposição à corroboração, ou seja, eu estou te escutando, eu quero concordar com você, talvez eu goste de você, talvez eu tenha algo a ganhar interagindo com você e por isso não vai ser bom entrar em conflito com você. E tudo que você diz corrobora o que eu já penso, ou eu estou selecionando o que eu escuto para não ativar nenhuma chance de conflito. A gente está empilhando palavrinhas positivas e todo o universo florido parece fazer sentido à nossa volta, porque, na verdade, ninguém está se arriscando muito. Ou eu, apesar dos meus melhores esforços, só escuto o que eu quero. A gente está só ali naquela cadência, se conhecendo, interagindo. Ou seja, eu estou completamente identificado com o que eu já sei. Eu não estou me arriscando, eu não estou te dando as fraquezas da minha posição. O segundo nível de escuta é o debating, que é o debate, né? Então é a predisposição à diferenciação. Eu te escuto, eu me sinto convidado a discordar de você. Eu estou atento ao conteúdo da sua fala e atento ao meu próprio pano de fundo mental. Então isso torna muito fácil para mim encontrar os buracos na sua posição, porque você é uma pessoa diferente, e talvez eu tenha de fato coisas a contribuir e eu as coloco na forma de uma discordância. Talvez eu esteja até sendo educado, carinhoso, mas a minha atenção ela se volta para o que eu posso contribuir. E por isso dificulta que eu discute de um jeito amplo. Ou seja, que eu consiga sentir você atrás do conteúdo da sua fala. Então é uma identificação forte com o saber e eu não estou tão interessado com o sentir. Eu estou identificado com o conteúdo e com o que você não sabe, né? Então, esse terceiro nível de escuta, a gente vai chamar de diálogo. A gente está predisposto a explorar. É a capacidade de eu usar esse momento como uma ferramenta para espelhar a minha realidade interior para você e perceber a sua realidade interior. Então, às vezes, o conteúdo não é tão importante. Eu estou muito atento ao que você está sentindo, né? Então, eu me revelo, me vulnerabilizo. Eu vou para a esfera do sentimento, além do pensamento. Então, terceiro nível de escuta é o diálogo. Eu estou identificado com o sentimento e com o que você me faz sentir e como eu sinto você. O quarto nível, chamado de Collective Creation, a criação coletiva, ele vai além do diálogo, é a predisposição à ação através do momento. E eu acho que isso é o que a nossa sociedade anda precisando muito. Eu acho que toda a nossa educação e comunidades de aprendizagem deveriam ser construídos em torno da criação coletiva mesmo. O ponto-chave do quarto nível de escuta, de se manter no quarto nível de escuta, porque isso é só um sistema e está tudo entremeado, é a abertura ao improviso. Então, o improviso ele nasce no sim, e, a gente vai sempre dizendo sim e adicionando. Mesmo que essa adição ela possa estar em conflito com alguma parte do que veio antes, a gente aceita que esse conflito se desenrola sobre o tempo. A não ser que você seja, né, um músico de jazz, a sua educação não te preparou para isso. Né? A capacidade de estar inteiro no momento
e aceitar o outro inteiro nesse mesmo momento e permitir que a ação seja um ato coletivo, é difícil, né? Então, no quarto nível de escuta, eu estou identificado com a ação e com o que eu e você podemos fazer a partir do que somos, pensamos e sentimos. Então, se você está atento, você deve ter percebido que na base desse pensamento estão 3 competências, ou posturas, ou lentes. Você escolhe a palavra que faz mais sentido para você. Essas 3 modalidades são pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir está por todo canto. Está na pedagogia Waldorf, está na teoria U, está em kibbutz judeu, está na educação vivencial, está em tudo que é canto. E não importa muito de onde vem, né? O que importa é como a gente organiza o que percebe e observa. Isso é chave, sublinha mentalmente aqui, pá. Como a gente organiza o que percebe e observa. Então, rapidamente, os nossos 4 níveis de escuta ficariam assim. Download, pensar positivo. Eu estou pensando, eu estou identificado com o conteúdo e estou falando sim, sim, sim. Debate, pensar negativo. Eu estou pensando, estou identificado com o conteúdo, mas não, talvez não seja bem assim, você precisa de mais alguma coisa. O diálogo, dialogue, sentir. Então eu estou sentindo você. Você pode estar falando de churros, mas eu estou aprendendo sobre a natureza da sua personalidade através de você falando de churros. E ativar isso é importantíssimo para facilitador, professor, namorado, amigo, porteiro, todo mundo que é aquele ouvido amigo, aquele ombro amigo. Mas o Collective Creation é a hora que você fala, então, o que a gente vai fazer quanto a isso? O que você tem para trazer para a roda? O que eu tenho para trazer para a roda? Como é que essas coisas se casam? Como é que essas coisas vão para algum lugar? Então, pensar, sentir e agir, eles vão estar sempre envolvidos, e isso é só uma estruturinha para quando você estiver no calor do momento, você ter uma lente para enxergar, porque é muito complexo, a interação humana é muito complexa. Então vamos ser sensato e discreto e carinhoso com o conhecimento. Isso aqui é só uma estruturinha. No entanto, para mim foi uma delícia descobrir isso. Foi maravilhoso. E isso afetou a forma como eu observo a mim mesmo e os outros. Topologia da rede e pensamento sistêmico. Santo Augusto de Franco me protege nesse momento. O todo é maior do que a simples soma de suas partes. Quem falou isso aí foi o Aristóteles, todo mundo já ouviu essa frase, muita gente já ouviu, e às vezes as pessoas acham ela linda sem entender. Então imagina uma máquina com todas as suas peças funcionando, as peças rodando, né? Cada peça exerce uma função específica nesse todo em relação a todas as outras peças, para que essa máquina faça o que a gente vai chamar de sua tarefa nominal. Então, geralmente a tarefa de uma máquina dá o nome dela. Por exemplo, um martelo. A função nominal do martelo é martelar. A gente precisa de um cabo que seja adequado à mão humana, organizado de forma perpendicular a uma segunda peça, né, que se projeta à frente do cabo para que ela possa agir sobre uma terceira peça, geralmente um prego ou uma estaca. A essência do martelo, ela não é propriamente o martelo, ela não mora nas partes, ela mora na relação entre essas partes. Uma vez que eu conheço isso, eu posso martelar com qualquer coisa. Eu também posso, a partir do momento que eu entendi esse martelo, imaginar 300 tipos de martelo, começar a especializar o martelo, a botar detalhes no martelo, botar borracha no cabo, enfim. O que importa é que o martelo ele é mais do que um cabo e uma cabeça. Existe uma forma específica de organizar a relação entre esse cabo e cabeça, trabalhando a qualidade dessa relação, assim como a qualidade específica das partes, eu consigo especializar, melhorar ou mudar o martelo. Então, lindo, brinde a Aristóteles, o sistema martelo é simples, então, é cabo, cabeça e relação entre cabo e cabeça. Né? Então, beleza, quem dera tudo na vida fosse martelo, porque e se esse martelo não encontrasse só prego pela frente? E se cada parte desse martelo tivesse opiniões sobre a vida, sobre o infinito e sobre que tipo de prego vale a pena ser pregado e assim por diante? É muito dinâmico, é uma coisa muito complexa. Eu acho que vocês conseguem ver onde é que eu estou chegando. Né? Uma organização humana é um nome seco e feio para qualquer grupo de gente em ação. Acontece que no caminho das nossas vidas, a gente se vê às vezes diante de uma tarefa dura, que é organizar ou liderar, ou representar, ou atuar dentro de um negócio desses, que é uma organização de pessoas. E o tal do pensamento sistêmico é exatamente isso. É pensar, sentir e agir sobre as relações. Sobre essa parte que não é explicitamente nenhuma das partes, e sim a relação entre partes. Então, agora eu vou botar na tela o diagrama de Baran, o famoso diagrama. O Baran recebeu um job, que nem muitos de nós, a gente recebe uma missão para fazer. No caso, ele recebeu uma do governo americano mesmo, do exército americano, para desenvolver uma estratégia
de relação entre estações de comunicação durante a Guerra Fria. O briefing era, né, qual desenho de relação entre os pontos de comunicação que mais facilmente ou mais eficientemente sobreviveria a uma guerra total entre os Estados Unidos e a União Soviética. No caso do desenho A, um ataque bem feito, ou seja, com uma boa inteligência, os soviéticos conseguiriam achar o ponto central e derrubar toda a rede de comunicações, né? No caso da B, já é um pouco mais fluida a coisa. Mas mesmo assim, um ataque a uma subcentral deixaria uma vasta região no escuro e com um pouco de coordenação podia ir tudo para as cucuias. Então, o Baran teve um insight inacreditável, que se todos os pontos poderem se comunicar com todos os outros pontos, a informação ela não tem casa, ela está fluida, ela está suspensa na rede, né? E os militares sabem que sem comunicação não dá para fazer nada. Todas as estações são livres para se conectar com qualquer outra estação. Todas são mães, todas são filhas, todas são autônomas e a informação fica suspensa. Ela é livre para fluir. Difícil de centralizar. É realmente difícil de catalogar um sistema informacional dinâmico e vivo que surge desse desenho. Mas nenhum ataque é capaz de derrubar toda a rede. Ela é plástica, ela é resiliente. E os seus caminhos, eles se adaptam e com regras de interação simples você pode ir de qualquer lugar da rede a qualquer outro ponto, né? Então você já está pensando assim, óbvio, esse raciocínio deu origem à internet, isso é a internet. A internet nasceu modelada dessa forma, a informação é distribuída. É literalmente impossível derrubar a internet, a não ser que você tenha derrubado a civilização. 3 afirmações bombásticas. Todo mundo já vive, sempre viveu em rede. Instala isso na sua cabeça. A rede é o mundo. Só tem uma rede. Tá? A questão é, qual é a topologia possível dessa rede? Né? Aquela coisa do sistema dentro do sistema dentro do sistema. Então você pode até ter sido muito importante em conectar muitos pontos da rede, né? E nesse momento, você pode ser a única conexão existente entre eles. Mas se você se identificar demais com essa posição, meu filho, você passa a se comportar como uma subcentral. E dentro do que a gente está querendo, né, todo mundo sai perdendo. Então reflete. Dá aquela refletida. Segunda afirmação bombástica. Nada disso é novo. Nada é novo. Não tem essa nova economia, nada é novo. Para, amigo. Você não é Jesus. Relaxa. As únicas novidades é que a gente tem cada vez mais clareza das estratégias, né? E isso dá coragem, curiosidade e confiança para a gente buscar novos meios de vida. É isso que importa. Se você quer ser o revolucionário da cabrochinha, tudo bem, mas é vaidade, amigo. Vai tratar isso como terapeuta. Porque a gente está construindo realidade juntos, né? Através de tecnologia e de conhecimentos e iniciativas sociais. Não é varinha mágica, tá? Muitas das noções mais sublimes e até esotéricas desses movimentos, elas já estavam presentes nas observações do Goethe, um pensador do século XVIII. Desconfia dos líderes. Vai sempre mais fundo. Desconfia de si próprio, né? É um pouquinho, é sempre bom, tá? Terceira afirmação bombástica. Tudo é colaborativo e cooperativo. Não tem casa colaborativa, não tem iniciativa colaborativa, não tem rede, cacete, inferno. Tudo já é assim. Tudo bem, pode ter menos consciência, mais consciência. A topologia pode ser melhor distribuída, menos distribuída. Pode ter opressão, pode ter gente sofrendo, pode estar manifestando hierarquia. Mas quando a gente dicotomiza, a gente está basicamente chamando o mundo inteiro de burro. Então vamos tomar cuidado. Tudo sempre foi colaborativo e cooperativo. A gente comete um mini crime quando a gente fala casa colaborativa, tal. Mas nesse momento ela é útil. Porque ao mesmo tempo que a dicotomia é um pouco ofensiva, ela também é uma ferramenta pedagógica útil. A gente tem que dissecar, coloca uma coisa de um lado, coloca outra coisa do outro, aí vê as diferenças. Mas é bom, no fundo, né, do nosso coração, saber que tudo tem dinâmicas colaborativas e cooperativas. Sim, a gente pode usar cada vez mais colaboração e cooperação. É isso que a gente quer. A gente quer quebrar cadeias de comando e controle. A gente quer deixar os recursos intangíveis, a informação, o amor, livres para fluir. Quanto mais fluidos, atentos e perceptivos e conscientes a gente for, como sociedade, mais a gente vai juntar Lé com Cré. Juntar Lé com Cré é o que faz a humanidade andar para frente. Não tem novo átomo. Não tem novos tipos de conexão entre átomos. Não tem nenhum novo elemento essencial da matéria. Não tem nenhuma nova sílaba. Toda inovação é fruto de como a gente recombina elementos base da matéria. E também dos nossos códigos e mapas mentais, né? Para ampliar as nossas possibilidades. Também como a gente recombina nossos sentimentos. Tudo que existe de novo vem da reorganização de partes de velho. Ou seja, novas formas de relações entre partes. Novos sistemas. Mesmo que isso só tenha operado no campo das ideias, mesmo que isso só tenha operado através da interação com os outros, mesmo que isso só tenha operado na qualidade da nossa interação com os outros, mesmo
que isso só tenha operado dentro de nós. E mesmo que isso só tenha se operado na nossa atenção, na nossa forma de perceber o mundo, né? As ideias, por trás de descobertas e inovações, vivem dentro da gente. A gente é hospedeiro e agente dessas ideias. A gente não pode ignorar que a gente tem um lado de dentro. Dentro da gente vivem os mundos que a gente acha que pode ter fora, né? Ao construir e adquirir ideias, seja intelectualmente ou através de experiências, a gente está atuando sobre esses possíveis mundos que a gente acha que são possíveis, que existem dentro da gente. Ao se comunicar ou interagir com as pessoas, querendo ou não, a gente está atuando sobre essa realidade interior deles, né? E a gente está atuando sobre a nossa, na forma como eles reagem a gente e como a gente percebe a reação deles. É sobre esse encontro de mundo interior ou de mundos interiores que tratam as dinâmicas de colaboração e cooperação. Através do pensar, sentir e agir de um grupo de indivíduos ou de indivíduos em grupo. Quando a gente está atuando como gestor, facilitador ou líder, a gente não depende apenas da nossa capacidade pessoal de interação com cada uma das pessoas no grupo. Os resultados coletivos dependem da qualidade de interação e de comunicação entre todos os pontos da rede. É o mesmo desafio em empresas, ou numa reunião de condomínio, ou num protesto de rua. Tem uma tensão entre o que a gente gostaria que acontecesse e o que de fato acontece. O papel desse líder, gestor, facilitador é propor acordos possíveis, mínimos e sensatos, as tais leis de interação. Mas não basta propor acordos. A gente tem que estar atento ao que de fato ocorre, independente do que foi acordado. O primeiro desafio para um resultado coletivo é ativar esse terceiro nível de escuta. Os dois primeiros acontecem normalmente, mas fazer a escuta empática rolar é um grande desafio. Mas o segundo desafio é não ficar acomodado no mundo delicioso da escuta empática. A gente tem que manter o pulso firme e avançar para a criação coletiva, né? Então, quando a gente avança para a criação coletiva, todos os níveis de escuta estão acontecendo simultaneamente, todas as habilidades políticas de todos os envolvidos estão acontecendo simultaneamente, e é aí que o mundo realmente acontece. O mundo é uma gigantesca criação coletiva, com todas as suas maravilhas e vicissitudes. A gente tem que se conscientizar disso, a gente tem que parar de achar que o mundo tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, e ficar no mundo que tem, né? Então, o terceiro desafio é sustentar as tensões, os conflitos e divergências, que vão surgir com certeza, né? E remanejar a atenção dos envolvidos, mantendo um controle fluido e intuitivo, né? Da sua própria atenção, principalmente, né? É uma delícia fazer isso. É muito difícil fazer isso. É um trabalho de vida mesmo, um trabalho de prática de vida. Então, a gente chegou no momento chave do que eu quero propor, né? Que é a gente ganhar uma qualificação maior do que é cooperação e do que é colaboração, que são coisas diferentes, a gente explorar suas naturezas e a gente falar sobre como trocar entre uma e outra, né? Então eu queria começar falando da chave da cooperação. Queria que vocês olhassem para uma floresta, né? Cooperação ou compartilhado é muito como uma floresta, ou seja, cada árvore, cada animal, cada inseto está na floresta, viajando na floresta e vivendo a floresta e sendo a floresta, mas cuidando da sua própria vida. O que a gente chama de floresta é um sistema que é o resultado coletivo da ação de todos esses agentes, de todos esses indivíduos. Não tem nenhuma inteligência central na floresta, não tem ninguém no comando, mas existem incontáveis níveis de interdependência e cooperação operando ali, né? Então os objetivos individuais eles se cruzam e se sustentam, criando padrões maiores e maiores e maiores até a gente chegar no planeta inteiro, no cosmos, etc. Né? Esses padrões eles são orgânicos e imprevisíveis. Então a cooperação ela é ótima para manifestar o invisível, aquilo que a gente nem sabe que está lá. São potenciais. O potencial é engraçado, né? O potencial coletivo ele se manifesta através do propósito individual, da liberdade de cada um seguir o propósito individual. Né? Essa é a chave da cooperação. Ela traz resiliência, ela traz a inovação também, né? É incrível. Né? Mas às vezes a gente tem metas específicas para atingir, né? E é isso que eu chamo de colaboração, quando a gente trabalha lado a lado. A chave da colaboração é profundamente diferente da chave da cooperação. Ela se manifesta quando a gente forma um time mais ou menos coeso para lidar com um problema, e esse problema ele tem suas demandas específicas, né? E
a gente manifesta coisas que no movimento de redes a gente acaba olhando para elas com uma cara feia, como por exemplo a autoridade ou coisas que se pareçam com hierarquias, né? A metáfora que eu quero usar para essa chave da colaboração é o caso de uma matilha de lobos. Não porque eles são animais selvagens e bravos e tal, mas porque para caçar com sucesso, uma matilha de lobos ela tem que derrubar um animal muito maior, né, para gerar comida para todo mundo e tal. Então uma empresa, por exemplo, ela geralmente vai ter muitos processos colaborativos acontecendo. Porque para caçar com sucesso, esses lobos eles não podem simplesmente seguir o seu instinto individual e cada um fazer o que dá na sua cabeça, indiscriminadamente. A estratégia exige coordenação e disciplina, né? Para derrubar uma empresa grande, resistente ou veloz, eles têm que colaborar, ou seja, têm que trabalhar juntos. E essa colaboração ela exige consenso. Então, onde na cooperação a gente tenta sempre acabar com a necessidade de consenso para a ação, a gente tenta dar o máximo de autonomia, a colaboração ela exige algum tipo de consenso. Então, digamos que o lobo mais rápido ele vai perseguir a presa, mas o lobo mais forte ele vai estar fazendo a emboscada lá atrás. Eles precisam se coordenar, eles precisam trabalhar em conjunto. Então isso manifesta a hierarquia, sim, ou mesmo que ela seja fluida, mesmo que ela seja apenas ocasional. Se eu tiver num incêndio e tiver um bombeiro ou alguém que teve treinamento de brigada de incêndio, eu vou seguir esse cara pelo meu próprio bem, né? Mas aí o momento em que a gente esgarça o tecido social é o momento em que aqueles que, por algum motivo, se viram numa posição de autoridade, eles desejam manter essa autoridade. Ou se alguém começa a manipular as suas contribuições e a informação, que é o que a gente chama de controle de fluxo, para se manter na sua posição exaltada, né? Então a gente precisa entender que colaboração não vai acabar, a gente precisa dela, mas que a gente precisa de uma inteligência emocional e relacional para lidar com essa posição que às vezes a gente se encontra e deixar ela também fluir, né? Deixar ela ir para o outro. E às vezes, mesmo que você saiba mais ou tenha mais experiência, isso não necessariamente te põe na posição exaltada que você não precisa estar lá. Às vezes, a própria inovação que a gente precisa depende ou de você deixar essa autoridade fluir para outra pessoa que tem um jeito diferente de olhar para o mesmo problema, ou voltar, né, mudar de chave para a chave da cooperação. Então, essa é a grande proposta por trás de todo esse texto. Que a gente aprenda a mudar de chave. Mudar de chave significa, no momento em que a colaboração e a necessidade de consenso está esgarçando a nossa vontade de continuar colaborando, ou seja, está ameaçando a subsistência da própria organização, do próprio grupo, né? A gente precisa encontrar mecanismos de preservar a nossa individualidade. Se uma reunião está saindo de controle e ninguém está conseguindo falar, a gente pode, por exemplo, trazer a questão do bastão da fala. Mas isso ainda é colaborativo, ou seja, a gente ainda está junto, em grupo, e cada um segura o bastão da fala de cada vez. Isso ainda faz com que as pessoas mais tímidas ou introvertidas não estejam inteiras ali, elas têm que vencer barreiras pessoais. Mas e se na hora, né, que a gente vai lidar com esse problema, a gente fala, ok, todo mundo agora pega um caderno e escreve o seu ponto de vista sem ter que ser influenciado por ninguém. E depois a gente usa dinâmicas de revelar esses pontos de vista para que a gente tenha uma foto 3D, uma foto 360 graus da questão, né? Preservar essa individualidade e glorificar essa individualidade, deixar ela florescer, né? Você pode ver que todas as metáforas que vão ser cooperativas vão ser um pouquinho mais vegetais, vão ser um pouco mais sobre processos pessoais, processos, desenvolvimento. Enquanto a colaboração ela vai ser sempre sobre decisão, ataque, estratégia, coordenação, né? Então, como eu disse, né, tudo sempre foi colaborativo e cooperativo, desde sempre, desde que teve dois agentes, já tem dinâmicas de colaboração e cooperação, e quando a gente chama, por exemplo, um lugar como o Catete 92 de casa colaborativa, a gente está sendo um pouco reducionista, né? O grande objetivo do espaço como o Catete 92 é que ele seja um espaço mais cooperativo do que colaborativo, né? Ou seja, a ausência de meta, a ausência de curadoria, a ausência de uma premissa, de um objetivo específico, né? Ou seja, o que pode se manifestar aqui? O que pode florescer aqui? Essa é a brincadeira. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês, né? De aonde, nas suas organizações, na sua vida, nos grupos que você participa, né? E que certamente só por participar em algum momento você de alguma forma coordena, lidera ou facilita, que essa posição
ela tem que ser usada, caso ela se manifeste, ela tem que ser usada com muita responsabilidade, ela não tem que ter um valor especial, ela tem que ser marcada por um tom fundamentalmente de serviço, né? E que toda vez que a gente se encontrar nesse lugar, a gente tem que buscar uma espécie muito rica, muito boa, muito perfeita de neutralidade. E isso é quase impossível, mas isso tem que ser buscado. A gente não precisa conseguir, mas basta que a nossa atenção esteja organizada numa qualidade de buscar isso, você já vai perceber uma diferença brutal no processo. Espero que eu tenha ido fundo o suficiente para causar uma reflexão interessante e que também não tenha me aprofundado demais ao ponto de me repetir ou ficar difícil para alguém. Aceito feedbacks, quero saber quem são vocês. Nunca participei de nada assim, nunca passei tanto tempo falando com uma câmera, estou morrendo de insegurança. E esse foi a natureza do encontro 1, colaboração e cooperação. Você é um cavalo de carbono para suas ideias. Tá? Elas estão fazendo sexo na sua cabeça e contaminando as outras pessoas através de como você se expressa. Tá? Vai ler o Richard Dawkins. Meme. Meme não é só caretinha na internet, não. Lolcats.